irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia quem está falando e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E nesse estudo de hoje vamos aqui para o nosso quarto episódio da série As 7 Igrejas do Apocalipse. E nesse quarto episódio aqui nós vamos estar falando sobre a igreja de Tiatira, né? A carta a qual o apóstolo João escreveu aí para a igreja de Tiatira. Mas antes de iniciarmos aqui esse estudo de hoje, eu já quero fazer aquele convite especial para você que está chegando agora, que é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal, ativa também aí o sininho de notificações, para que assim o YouTube te notifica todas as vezes que tiver conteúdos novos aqui no canal. E eu peço a todos vocês, meus amados, não esqueça também de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar esse vídeo para mais pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus. Fazendo isso, estará ajudando não somente o canal a crescer, mas também estará ajudando aí a outras pessoas a aprenderem um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu quero também pedir para vocês, meus irmãos, para ajudar esse canal a atingir a nossa meta desse ano, que é chegar aos 1.500 inscritos até final de dezembro. E para isso acontecer, eu preciso da ajuda de vocês. E fazendo aí todo esse processinho que eu já pedi para vocês, com certeza me ajudará e assim vamos atingir esta meta para a glória de Deus. Amados, então hoje nós vamos aqui aprender um pouquinho mais sobre a igreja de Tiatira, né? A quarta igreja a qual o apóstolo João escreveu esta carta através da visão que ele teve diante do Senhor Jesus. E é muito importante nós estarmos ligadinhos aqui e aprendermos, né, sobre esse estudo, que com certeza isso vai acrescentar e muito no nosso conhecimento, no nosso aprendizado, e assim nos ajudar a caminhar ainda mais firme na presença de Deus. A igreja de Tiatira era uma igreja localizada na província romana da Ásia, na cidade de Tiatira. A carta à igreja de Tiatira era registrada no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, escrita pelo apóstolo João. Essa carta registra as palavras do próprio Senhor Jesus ao anjo da igreja de Tiatira. Nos tempos do Império Romano, a cidade de Tiatira tinha sua importância. Localizada a pouco mais de 80 quilômetros de Esmirna e no meio do caminho para Pérgamo, a capital da província, Tiatira era uma grande cidade comercial. Inclusive, a cidade abrigava muitas corporações comerciais. Cada uma dessas corporações tinha sua deidade patronal. Isso quer dizer que em Tiatira, a vida econômica estava intimamente ligada ao paganismo. Destacava-se na cidade a produção e comercialização de tecidos tingidos, cerâmicas e trabalhos com metais. A carta à igreja de Tiatira. A carta à igreja de Tiatira começa trazendo uma grandiosa autodesignação de Cristo, que é a seguinte: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Essa apresentação de Cristo tinha tudo a ver com o contexto em que viviam os cristãos daquela cidade.
Tiatira possuía uma famosa associação que trabalhava com bronze. Na sequência, Cristo elogia a igreja de Tiatira por seu trabalho. Ele declara conhecer suas obras, seu amor, sua fé, o seu serviço e sua perseverança. Na verdade, as últimas obras da igreja de Tiatira eram mais numerosas que as primeiras. Os estudiosos acreditam que nessa época a igreja de Tiatira já tinha quase 4 décadas de existência. Mas, se na carta à igreja de Tiatira o Senhor Jesus elogia a igreja por suas boas obras, ele também repreende a igreja por sua negligência em combater certas práticas e costumes pagãos que estavam sendo introduzidos na comunidade cristã, enquanto a importância da disciplina aos membros faltosos era negligenciada. O principal problema da igreja de Tiatira tinha um nome bem definido: Jezabel. Não é possível afirmar com exatidão se Jezabel era o nome real da mulher que pertencia àquela comunidade, ou era o seu pseudônimo, já que o nome Jezabel na Bíblia é sinônimo de sedução à idolatria e à imoralidade. Seja como for, tal como a personagem do Antigo Testamento, que foi mulher do rei Acabe, a mulher de Tiatira, denominada Jezabel, também se ocupava de influenciar e seduzir as pessoas à idolatria e à imoralidade. E a verdade é que em Tiatira, Jezabel encontrava um ambiente muito propício para propagar o seu engano. O grande erro da igreja de Tiatira. Como foi dito, toda a vida econômica da cidade era organizada em associações comerciais. Cada associação possuía o seu deus patrono. Então era praticamente impossível pertencer à vida social e comercial da cidade sem ter de abraçar o culto ao Deus de determinada associação. E uma vez introduzido em uma dessas associações, era esperado que o indivíduo participasse das festas pagãs que traziam grandes banquetes oferecidos à deidade patronal, e ainda muita imoralidade através dos rituais de prostituição religiosa. Portanto, o cristão da igreja de Tiatira não tinha vida fácil. Se não participasse de uma associação, o crente era basicamente excluído da sociedade e passava por necessidade, fome e perseguição. Mas se ele resolvesse participar de uma dessas associações, então ele teria demandas que inevitavelmente o colocariam numa posição de infidelidade ao Senhor. Ou o crente de Tiatira negava o mundo e enfrentava as privações decorrentes disso, ou negava ao Senhor. Nesse contexto, foi que surgiu a autodeclarada profetisa Jezabel. Ela estava seduzindo os crentes de Tiatira a comerem dos banquetes sacrificados aos ídolos e a participarem da prostituição. Ela pregava que os crentes tinham que conhecer as coisas profundas de Satanás. Apocalipse capítulo 2, versículo 24. Vamos ler aqui, Apocalipse 2, versículo 24. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira,
a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei? Talvez ela apoiasse seu ensino em alguma vertente do dualismo grego que enxergava a matéria como algo ruim e o espírito como algo puro e bom. Então ela ensinava que o crente podia explorar as coisas profundas de Satanás em seu corpo, sem que com isso prejudicasse o seu espírito. Na prática, Jezabel induzia os crentes de Tiatira a participarem de todo o paganismo da cidade, com a desculpa de que com isso eles estavam sendo introduzidos ao conhecimento das coisas profundas de Satanás. Parece que a ideia dela era que para vencer Satanás, os crentes tinham de conhecê-lo profundamente, e para se tornarem um cristão melhor, os crentes de Tiatira tinham que experimentar o pecado. A repreensão à igreja de Tiatira. Por tudo isso, a igreja de Tiatira foi repreendida pelo Senhor. Não havia qualquer desculpa para a igreja tolerar Jezabel e sua corrupção. Na carta ainda, o Senhor mostra sua longanimidade ao afirmar que havia dado tempo para que aquela mulher se arrependesse. Porém, ela não queria saber de abandonar a sua prostituição. Apocalipse capítulo 2, versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Como juízo sobre tudo isso, o Senhor avisou: eis que a proste de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse capítulo 2, versículos 22 e 23. Se a igreja de Tiatira estava falhando em disciplinar Jezabel e os que com ela se prostituíam, o Senhor não falharia em sua disciplina. Na sentença, provavelmente, há um contraste entre o leito de prostituição e o leito de enfermidade. Aquela que deliberadamente insistentemente havia se deitado numa cama para se prostituir, agora se deitaria numa cama enferma. Então, na carta, parece que o Senhor promete punir Jezabel com alguma enfermidade. Mas o castigo divino não pararia por aí. Aqueles que aceitaram os ensinos daquela mulher e se prostituíram com ela seriam colocados em grande tribulação. Além disso, os chamados filhos de Jezabel também seriam mortos. Nesse ponto, os estudiosos possuem diferentes interpretações. Em resumo, alguns defendem que esses filhos eram seus filhos espirituais, ou seja, todos aqueles que já tinham aceitado sem qualquer reserva e de forma irreversível as práticas ensinadas por Jezabel. Outros defendem que esses filhos eram, na verdade, literalmente, filhos naturais de Jezabel. Irmãos, no decorrer aqui
né, dessas diferentes interpretações, de acordo com a palavra de Deus, eu também apoio e acredito nessa primeira interpretação aqui, que esses filhos realmente eram que os filhos espirituais de Jezabel, ou seja, aqueles filhos que aceitavam o seu ensinamento e diante disso eles também se prostituíam juntamente com ela. Porque se não fosse assim, irmãos, eu acho que não teria, né, vamos dizer assim, não teria motivo algum, ali no Apocalipse 20, versículo 23, né, Jesus fala ali, né, que dará a cada um segundo as vossas obras. No versículo 23 é bem claro, né, que fala o quê? Que Jesus é aquele que sonda mentes e corações e que vos dará a cada um segundo as vossas obras. Então, certamente, isso aqui, Jesus está falando para quem? Para os crentes que, de certa forma, depois de algum tempo, eles começaram a aceitar os ensinamentos de Jezabel e a se prostituírem com ela. Então, eles seriam punidos segundo as suas obras. Por quê? Porque o Senhor é quem sonda a mente e os corações. Né? Podemos dizer, na atualidade, hoje, né, como dizem aí no mundo aí, que esses aqui eram os crentes raimundos, né? Que era um pé na igreja e o outro no mundo. Por quê? Porque muitos frequentavam ali a igreja de Tiatira, porém também eles participavam ali dos ensinamentos de Jezabel, né? E ali então participavam que dos manjares, né? E dos manjares pagãos, né? Das festas pagãs, e também se prostituíam juntamente com Jezabel. Então, eu acredito também aqui, né, nessa primeira interpretação aqui, que esses filhos, a qual, né, o próprio Cristo fala que vai matar caso não se arrependessem, realmente são os filhos espirituais de Jezabel e não, né, os filhos literais, né, como muitos estudiosos também acreditam. Mas, independente disso, irmãos, né, é importante nós entendermos o quê? Que o castigo divino, né, ele viria de toda maneira, né, toda maneira viria o castigo divino, né, e por fim, o castigo sobre Jezabel e seus associados, né, serviria de testemunho para todas as igrejas de que é impossível escapar daquele que sonda as mentes e os corações, como diz lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 23, né, a qual nós lemos. Eu vou ler essa parte aqui de novo para vocês, né, fixar bem aí sobre o que ele fala. Versículo 23: matarei os seus filhos e todas as igrejas, escuta bem, irmãos, todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Então, meus amados, como nós estamos aqui, né, o Senhor, ele ia punir não somente Jezabel, mas todos os seus filhos, a qual eu acredito que são os filhos espirituais, como eu já falei aqui, puniriam todos eles, né, que com a morte, e que todas as igrejas, né, iam ter isso como um exemplo de que era impossível escapar de Deus, né, de Jesus Cristo, da punição de Deus. Por quê? Porque ele sonda as mentes, os corações, ele sabe tudo que passa sobre a nossa mente e o nosso coração. Então, de Deus, irmãos, não tem como escapar. A ira de Deus, ela virá sobre a vida de todos aqueles
que não se arrependerem de todo o vosso coração e se voltarem 100% para Deus. Não tem como escapar da ira de Deus, irmãos, a não ser que nós sirvamos a Deus conforme a Bíblia nos ensina. Essa é a grande verdade, é a grande realidade diante de tudo isso. Então, que isso possa servir de lição para nós. Que essa carta que a igreja de Tiatira, que o que ocorreu lá na igreja de Tiatira, possa servir de exemplo para nós nos dias de hoje, para andarmos segundo a vontade de Deus. A promessa à igreja de Tiatira. Na carta à igreja de Tiatira, em vez de trazer uma lista de exigências aos crentes fiéis que não tinham abraçado a falsa doutrina de Jezabel, Cristo apenas os exorta a continuarem fiéis, evitando os costumes pagãos daquela cidade. Apocalipse 2, versículo 25. Então, o Senhor Jesus promete aos crentes que guardarem os seus mandamentos, que eles reinarão com ele e estarão associados ao próprio Cristo no julgamento que condenará os pecadores, reduzindo-os a pedaços como se fossem objetos de barro. Apocalipse capítulo 2, versículo 27. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi autoridade de meu Pai. Em Tiatira também havia um forte comércio de cerâmica. Então os crentes não tiveram qualquer dificuldade para entender esse simbolismo. A carta à igreja de Tiatira termina com a afirmação de que os crentes fiéis não apenas reinarão com Cristo, mas ainda participarão do seu esplendor. Apocalipse capítulo 2, versículo 28. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Quarto episódio da série As 7 Igrejas do Apocalipse. Falamos aqui um pouquinho sobre a igreja de Tiatira. Espero que vocês possam ter aprendido um pouco mais com esse estudo, assim como eu aprendi. Que eu costumo dizer, meus irmãos, que antes mesmo de passar o ensinamento para vocês, eu vou estudar primeiro. Não tem como eu passar aqui um estudo, um ensinamento, sem antes estudar ele. Então, conforme eu vou estudando, eu vou também aprendendo sobre essas lições, sobre esses estudos. E assim eu vou aprendendo e passando para vocês. Então, com certeza eu estou aprendendo junto com vocês. E isso é muito gratificante para nós. Porque assim vai cada dia mais crescendo o nosso conhecimento na palavra de Deus. E assim nos ajudando a permanecer firme dentro da sua palavra, para assim andarmos segundo o querer e a vontade de Deus. Então eu espero que vocês possam também ter aí aprendido, assim como eu aprendi, e juntos, irmãos, andarmos firmes na palavra de Deus. Amém, meus queridos? Então, esse foi o estudo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e semana que vem aqui estaremos aqui com o 5º episódio aqui desta série das 7 igrejas de Apocalipse. E antes de encerrar aqui esse vídeo, eu quero aqui pedir para vocês, irmãos, vierem também fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Que grupo é esse? É o grupo, irmãos, onde eu notifico vocês sempre quando tem conteúdos novos aqui no canal. Que muitas das vezes o YouTube, eu não sei por qual razão,
mas muitas vezes ele acaba não notificando a todos vocês. Alguns de vocês acabam ficando aí sem receber a notificação do YouTube. Então, esse grupo de WhatsApp é propício para isso. Que aí eu vou lá, notifico vocês, sempre quando tem conteúdos novos aqui no canal. E também eu deixo lá aberto para vocês, né, fazerem perguntas referente aos estudos que estão sendo dados aqui no canal. Se vocês assistirem algum estudo e tiverem alguma dúvida, o grupo do WhatsApp está aberto para você fazer perguntas sobre essa dúvida que você está referente ao estudo. E assim eu vou procurar o quê? A estar esclarecendo para você todas essas dúvidas. Então, venha participar conosco desse grupo de WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para assim você ir lá, clicar no link e começar a fazer parte deste canal. E assim não perder nenhum conteúdo aqui do canal, estarem sempre ligadinhos a tudo que acontece aqui no canal para a glória de Deus. Então fiquem todos na paz de Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.